Fala, líder! Tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo do nosso canal. Eu sou Felipe Rosselli. Caso você não me conheça, eu sou palestrante, sou treinador de líderes e de equipes de alta performance e estou aqui hoje com a Thaís para ela poder contar um pouco aí da experiência dela, para a gente aprender um pouco mais e crescer junto, porque afinal de contas a gente não tem tempo para poder cometer todos os erros do mundo. Então, nada mais interessante, nada mais inteligente do que a gente aprender com os acertos e com os erros dos outros, não é não? Thaís, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente para poder transmitir um pouco da sua experiência. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz da vida, onde é que você mora, fala um pouquinho para a gente te conhecer. Olá, muito obrigada pelo convite. Deu uma relutada aí, mas estamos aqui. Eu sou Thaís Melo Leite, Faria Melo Leite, senão a mamãe fica brava, né? Se a gente não fala o nome da mãe. Eu moro em São Paulo, trabalho na Associação Paulista Sul, atualmente no Departamento de Secretaria e Comunicação, mas trabalhei muitos anos no Ministério Jovem, unido com o Desbravador e Aventureiro, o MDA, e trabalhei um ano também exclusivo com o Ministério Jovem, né, e música sem o MDA. Já trabalhei em uma escola, que foi onde eu comecei, num colégio, né, da familiar, onde eu aprendi muita coisa, né, nessa caminhada. Sou casada, tenho 2 filhos, acho que é isso, tenho 33 anos. É isso. Beleza. Fala um pouco para a gente aí da sua experiência como líder, né? Quais foram os cargos que você já teve? Como é que você começou nessa brincadeira aí de ser líder? Eu acho que de alguma forma tem o seu processo natural de nascimento, assim, tipo, quando você percebe aquelas crianças que já saem mandando nas outras, que quando olha assim, tá liderando. Então, eu tenho histórias que o pessoal conta da igreja que eu frequentava quando era criança, e eu tava ali no meio da galera e tipo, vamos montar isso, vamos fazer aquilo, vamos, né, tipo, arquitetando alguma coisa. Então, acho que desde criança, algum lado líder, mas com certeza a gente desenvolve muito disso quando a gente influencia outras pessoas, quando a gente se relaciona com outras pessoas, quando a gente tem outros desafios e você fica mais assertivo, porque aí eu acho que é uma liderança que agrega, né? Não é só um líder que influencia para alguma coisa ruim, mas sim um líder que tem ali um propósito de, sei lá, acrescentar na vida dos outros, porque a liderança em si pode ser para o bem ou para o mal, né? Então, acho que a gente se adapta à liderança e amadurece, tenta realmente ser útil com isso, uma ferramenta para o bem, quando você usa ela, assim, para Deus, para o próximo, para se conhecer e isso agregar na sua vida. Então, acho que é isso. Bacana. Você falou aí que desde pequena que você já tem essa, né, de ficar fomentando os grupinhos ali, de ser a manda-chuva, né, tipo a Mônica da turma. Conta aí pra gente qual que é a diferença dessa liderança que ela é, vamos chamar assim, de instintiva, Uhum. para a liderança que a pessoa vai num treinamento, que ela estuda, que ela se prepara e aí assume um cargo. Qual que é essa diferença? Eu acho que a liderança, você tem essa influência, mas é o resultado dela, ou seja, é para agregar, é para somar, é por um discernimento positivo. Então, você colhe frutos dessa liderança boas, né? Você colhe mudanças na vida das pessoas, você colhe outros líderes, né? E eu acho que esse processo faz com que você se policie, com que você aprenda, com que os erros sejam observados e isso te traga maneiras melhor de gerenciar tudo isso. Então, eu imagino que só querer mandar ou saber mandar não é necessariamente ser um líder. Você pode ser só um ditador, você pode ser só uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer ficar perto, uma pessoa... Né? Então, eu acho que o fruto do que você tem nos relacionamentos ao seu redor
traz o seu crescimento e o crescimento das pessoas que você se relaciona, porque aí você percebe que não é algo para você, né? Então você não manda, você não é líder para um benefício próprio, mas que você tem essa influência e essa liberdade com as pessoas pelo acesso que elas dão a você como uma troca, né? Por confiança, porque elas confiam, porque vocês criam relacionamentos, porque você cria parceria, trabalho em equipe. Então, acho que tudo isso agrega para que você tenha uma liderança por um resultado e por pessoas, né? Então, para conseguir um objetivo em comum, mas também para que pessoas estejam felizes e contribuindo no mesmo ideal de estarem juntas, né? Então, eu acabei comentando muito de criança, mas a gente, de alguma forma, assim, eu participei de coral e aí eu só cantava, e depois você acaba tomando ali, ajuda nisso, numa atividade, num culto, numa chamada, então você acaba tendo algumas responsabilidades, porque as pessoas enxergam em você uma colaboração, um desprendimento em servir, em ajudar, em fazer alguma coisa a mais do que só estar ali, né? Então eu acho que o líder tem muito disso também, né? Ele não fica ali só assistindo, ele quer contribuir de alguma forma, ele quer fazer a diferença de alguma forma, né? Sabendo que tem alguma necessidade ali e que você pode contribuir. Então, no meu trabalho, na minha família e na igreja, né? Ajudei no Clube dos Bravadores, fui conselheira de unidade, fui diretora associada. No meu trabalho também, de alguma forma, a gente tem um papel de liderança, de organização ali, de influência. Enfim, eu acho que o lugar que talvez eu tenha tido um pouco menos de liderança tenha sido na faculdade, por ser uma coisa muito, assim, genérica, e eu acho que pelo foco mesmo, né? Tipo, eu já tinha muitos lugares onde eu tinha esse papel, e na faculdade a gente ficava mais, tipo, vamos assistir essa aula, vamos estudar e passar na prova, né? Mas ainda assim, algumas coisas tem, mas acho que a gente escolhe aonde a gente acaba gastando um pouco mais de energia com naquele lugar, né? Mas no geral, assim, em igreja, em trabalho, sempre houve uma tendência a assumir mais responsabilidades, a assumir, querer contribuir por esse processo de liderança que vem muito forte, assim, de querer fazer, de querer participar, de querer contribuir, enfim. Show de bola. Eu vi que você falou bastante aí, né, que a sua maior vontade não era de mandar, era de contribuir, era de organizar, era de fazer crescer, né? E aí você acabava influenciando os outros que também tinham esse mesmo desejo. Mas por ter essa vontade, por ser aí uma líder nata, vamos dizer assim, que enrascadas que você já se meteu? Qual o maior desafio como líder que você já teve? Ai, não sei se é o maior desafio, mas eu acho que quando você toma essa postura, né, você tem essa responsabilidade da liderança, com ela vem algumas responsabilidades, né? E aí, normalmente, quando tem um problema, uma confusão, uma situação, você se vê no meio dela, tipo, uai, como é que foi que eu entrei nisso? Porque alguém trouxe uma situação, o outro trouxe outra situação, e você tá ali no meio e você não consegue não ir resolver. Você quer resolver, você quer achar uma solução, você quer contribuir. Então, normalmente, enfim, eu tô só, tipo, você é incluído em várias situações que, teoricamente, não te envolvem necessariamente, mas pela influência, amizade, então a gente acaba estando em outros problemas para poder ajudar as pessoas. Eu acho que o que amadurece muito no período, assim, que a gente percebe, é que não dar a resposta para a pessoa, né? Não necessariamente dar o peixe, mas que ele entenda a resolver os problemas sozinho, né? Então, tipo, algumas amigas já falaram assim, nossa, eu fiquei pensando, o que a Thaís me falaria se eu fosse falar com ela? E aí ela pensa no que eu falaria, e aí ela já fala, então eu vou fazer isso, que eu acho que era isso que a Thaís ia falar. Então, eu acho que isso é muito legal, porque você fica no meio de problemas, não sei se alheios, mas que não é uma coisa necessariamente sua, conflitos seus, mas você acaba ajudando outras pessoas, e com o tempo isso se torna tão bom perto das pessoas que estão com você,
que ela mesma já fica, nossa, essa pessoa resolveria dessa maneira, então eu já, né, então já poupa, ela já consegue ir pela linha de raciocínio ou pela linha de solução que você conseguiu transmitir conforme os casos, assim, mas, não sei, eu acho que a confusão é a interpretação também, né, as pessoas às vezes têm esse negócio, do tipo, ai, é brava, ai, é mandona, ai, é do jeito dela, e no fim não é, eu acho que é um processo de você ter uma casca, ou de você ter uma referência que as pessoas às vezes julgam, mas quando se aproxima, percebe que não, né, que o coração é mole mais do que deveria, mas faz um tipo de vamos manter a ordem aqui, pessoal. Uhum. Então, eu acho que são desafios, assim, de você conseguir equilibrar isso sem criar uma barreira com as pessoas, né? Então, acho que também é um desafio da liderança isso, de você conseguir ser acessível, estar acessível. E eu acho que é uma das coisas que a gente mais aprende, assim, quando você tem isso muito forte, muito nato, a tentar amenizar isso para que você consiga ser uma pessoa que os outros olhem e consigam se aproximar, e não que cada vez mais isso te afaste das pessoas, porque aí você vai influenciar e você vai liderar cada vez menos se as pessoas se afastarem de você pelo tipo, né, pelo que você está transparecendo, por uma imagem que você está criando, e refletindo para elas. Então, eu acho que isso também é uma situação que amadurece com o tempo, assim, você percebe. Uhum. Show de bola. Isso que você falou é muito bacana. Fica aí de lição para os líderes. Você precisa ser acessível, né? Tem muita gente aí que já tem esse espírito de liderança, principalmente quando você é um empreendedor, você resolveu abrir o seu próprio negócio e as outras pessoas agora estão vindo aí para trabalhar com você. E você tem essa paixão. E tem muita gente que acha que eu sou o chefe e eu que mando. Não, a Thaís ela deu uma dica muito bacana aqui, que é para você continuar estudando e aprender a ser acessível, né? Os seus liderados, eles precisam ter liberdade para poder chegar em você e conversar, ter essa confiança, esse relacionamento com você, né? E a gente não está falando aqui que você tem que ser o melhor amigo de ficar ali trocando mensagem até 11 horas da noite a respeito de qualquer tema nada a ver, mas de você criar essa parceria, essa amizade, essa confiança de que quando a pessoa tem algum problema de verdade, ela possa saber que você vai estar lá para ajudar e ela vai também estar do outro lado para te ajudar quando você precisar também, né? Uhum. Bem bacana essa sacada que você falou aí, Tatá. Agora fala pra gente aí de um sucesso muito grande que você teve. Você falou assim, poxa, eu estava nessa situação, foi um desafio grande que a gente teve, mas a gente saiu de lá vitorioso. Nossa, tá. Vixe! É porque tem a vertente profissional, tem a vertente voluntária, né? De Fica à vontade, igreja, escolhe um aí. coisas, então, Se você quiser falar um de cada um também, tá tranquilo. nada. Ai, que difícil. Eu acho que um sucesso, foi isso que você perguntou? Foi sucesso? Um sucesso. Eu acho que é esse legado. Eu acho que, no fim, apesar de toda a influência que você tem quando você está, eu acho que você só tem a real certeza do que você fez de impacto na vida das pessoas quando você não está mais. E eu acho que eu me chocava muito com isso, porque eu ficava assim, não, tipo, vocês vão sobreviver. Tá tudo bem, tipo, né? E eu já percebi em algumas situações em que, na ausência, o peso da influência e o peso do que você fazia era muito maior do que a consciência que eu realmente tinha de quando estava. Então, eu acho que um amigo uma vez comentou também, é muito difícil de substituir. Eu falo, não é. Tipo, o que eu faço, todo mundo faz, qualquer pessoa faz, tipo, enfim. Mas eu entendo que essa dedicação, esse amor, essa entrega intensa que você faz, pode até ter um custo, um preço, né? De, sei lá, de saúde emocional,
mas eu acho que é uma consciência tranquila, sabe? De que eu fiz o que eu podia, de que eu não negligenciei o que me foi confiado, de que eu andei todas as milhas possíveis de se andar e que tudo que foi vivido integralmente, sabe? Então eu acho que essa é a diferença que você percebe na ausência, né? Porque as pessoas falam, eu sinto falta disso, eu gostava muito quando a gente fazia aquilo. Essa influência de ver o legado das pessoas, né? A liderança, ver outras pessoas. Naquela conversa que a gente teve, isso mudou meu jeito de ver. Nossa, isso deu um rumo para minha vida. Um grande sucesso, assim, de tipo um evento, de alguma coisa que você falou, nossa, isso aqui era tão difícil, seria tão impossível de fazer, e ali com oração, com conversa, com cada um agregando, com não tem ideia errada, vamos jogar assuntos e vamos montar alguma coisa, né? Então eu acho que o sucesso pode estar nisso e o sucesso pode estar também em se renovar. Não é porque eu estou há muito tempo numa mesma coisa ou faço a mesma coisa que tem que ser daquele jeito, ou eu tenho a total, tipo, é assim, só pode ser assim, a verdade absoluta, sabe? Eu acho que o que a gente aprende nas experiências de sucesso é que o renovar, o ouvir, o ter uma criatividade, dar uma oportunidade para alguma coisa nova, para uma pessoa nova, para uma situação nova, estar sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que isso, eu aprendi muito disso, estar perto, assim, do que está acontecendo, o que realmente vai impactar o outro, não é só o que você gosta. Então, eu acho que seria isso, assim, e, assim, particularmente um momento, assim, de sucesso pessoal, sei lá se pode ser sucesso, mas eu digo de um momento importante, assim, foi quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre comportamentos, sobre entender o porquê as coisas funcionam, né? Porque a gente vai no automático e ter os questionamentos mas por que você reage assim? Mas por que isso te leva a essa ação? E eu acho que o pensar e se interpretar um pouco mais me fez enxergar mais o outro e me fez bem de desmistificar muita coisa e de tirar muita lição, assim, do porquê. Então, achar o seu objetivo. Quando você entende suas forças, quando você entende suas fraquezas, quando você entende os porquês do que te move, isso fez uma total diferença, assim, na minha vida. Então, eu tive isso com muitos momentos, assim, de papos e testes e tal, com o pastor Alexandre, e isso me ensinou muito. E foi uma vertente, assim, que mudou muito o meu jeito de interpretar as pessoas, ou de cuidar das pessoas, de liderar as pessoas, de tentar entender o mundo do outro. Então, acho que quando a gente entende o nosso mundo, as nossas forças, nossos defeitos, e o que a gente quer no fim, porque aí você dá a sensação de, tipo, tá nadando, 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 e tô chegando a que lugar. Então, quando você consegue estabelecer isso, você vai para uma rota, você não fica só, né, perdido assim. Então, fez uma diferença muito grande para mim, isso. Bacana. O pastor Alexandre que você citou aí, ele é o seu chefe. Isso. Então você é uma chefe que tem chefe. Isso. Não sou chefe de ninguém. Como é que funciona essa questão aí? Porque você falou aí que você hoje é secretária na Associação Paulista Sul da Igreja Adventista, né? E vocês fazem eventos, fazem projetos e você tem essas responsabilidades, por mais que o seu cargo não seja esse, né? De você não deveria, no papel, ter essas atribuições, mas você, por ser quem é, acaba tendo aí a função de gerenciar um monte de outras pessoas durante os eventos, durante os projetos que a associação tem. Como que funciona essa de você ter um chefe e agora você está aí liderando outras pessoas? Você está no meio do caminho, fazendo a ponte. Aqui na secretaria, que eu estou há pouco tempo, a gente acaba tendo um papel de ajuda, de auxílio, né? Então, os voluntários da igreja estão ali fazendo as suas atribuições e você é uma ponte de tirar dúvidas, de ensinar, de treinar. Então, tem esse processo. Na comunicação, a gente tem outras pessoas que a gente
ajuda ali, mas são profissionais da área mesmo, que entendem, formados, então eu não entro na área de formação deles, mas ajudo numa agenda, num recebimento, no planejamento, numa ideia e tal. Mas a maior referência que eu tenho sobre isso que você mencionou foi na época que eu ajudava mesmo no Ministério Jovem, que além dos voluntários na igreja, a gente também tem a equipe, que são os regionais, os distritais, os coordenadores. A gente acaba tendo uma proximidade maior com os regionais e os coordenadores, e eles são o meio do caminho. Então, a gente motiva eles, participa com eles, treina, orienta, cria muita coisa junto para que eles repliquem isso nas igrejas, né? Então, eu acho que é muito interessante isso que você comentou sobre uma líder tendo um outro líder numa equipe, né? E esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre uma situação X disso, de 2 líderes alfas, né? Então, como é que uma pessoa vai trabalhar com outra pessoa e aquilo são 2 líderes alfas. E aí eu comentei com o Alessandro, né? Eu falei, amor, quando um líder alfa encontra outro líder alfa, ele sabe o seu lugar, ele sabe aonde ele contribui. Então, eu acho que essa questão hierárquica de trabalho, né, de emprego, ou mesmo no voluntariado, né? Tipo, tem um pastor, tem um ancião, tem, né? Enfim, alguém ali que na hierarquia tem uma liderança acima da sua. Quando um alfa encontra outro alfa e isso tem um objetivo maior em comum, tem tudo para dar muito certo. Isso só vai dar muito errado se eles não tiverem o foco. Então, assim, colocar um líder alfa com outro líder alfa vai dar errado. Não necessariamente. Eu falei para ele assim, pode dar errado se um quiser competir com o outro e se tiver jogo de egos, ou se tiver um jogo de poder, ou se tiver uma situação de vai ganhar quem manda mais, ou que está no fundo do coração do que move essa liderança, entendeu? Agora, eu acho que quando as pessoas elas estão ali para agregar, para somar, para contribuir, um líder alfa com outro líder alfa, o negócio voa, né? Você realmente tem gente contribuindo e cada um já sabe a sua parte, você olhou para o outro e o outro está na mesma linha de raciocínio que você e falou, vamos fazer, vamos, e cada um faz a sua parte, termina e o negócio tem tudo para dar certo. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de trabalhar com outros líderes, porque no fim eu vejo mais vantagem em trabalhar com mais líderes, com pessoas que tomam a frente para fazer coisas, que fala, não, isso aqui pode deixar que eu faço, isso aqui eu vou atrás, isso aqui eu vou descobrir, eu vou aprender, eu vou resolver, eu vou, né? Então, eu acho que quando cada um tem a sua parte nisso, tem tudo para dar mais certo e, assim, é mais chance de sucesso. Eu acho que só tem como dar errado mesmo quando algum objetivo ali não está alinhado, sabe? Então, eu acho que é muito legal, assim. Eu gosto muito de poder contribuir dentro do que é da minha responsabilidade, e aí eu acho que existe a diferença entre o que é de função e o que é da pessoa, porque aí vai além. Então, aquilo que era de função, a gente tem um limite para lidar. Sim. Mas o que vai como pessoa, aí é uma amizade, é uma liberdade, é uma confiança sempre. Eu acho que não vai ter como ter uma liderança sem essa palavra confiança, porque aí você vai no pessoal, né? No se preocupar verdadeiramente com aquela pessoa, em se empenhar, em contribuir verdadeiramente com aquela pessoa, em sofrer com ela, sorrir com ela, vibrar com ela. Então, acho que quando ele sente que isso é real, então todas as pessoas que estão com você ali, sendo líderes alfas ou não, eles vão aceitar essa liderança, eles vão contribuir. Mas, assim, eu curto muito lidar com outros líderes e estar perto de outros líderes. Eu gosto. Eu não é uma situação de, tipo, tem que ser a minha liderança. Não, eu curto muito, porque eu aprendo muito, porque dividir, para mim, é uma das forças que eu tenho ali, muito grande. Então, não é do fazer sozinha e do consegui isso sozinha. Tipo, não, isso não me motiva, isso não me... Então, é o junto, é o fazer, o contribuir, o agregar e poder compartilhar, dividir essa vitória, esse aprendizado. Então, eu gosto disso. Muito bacana. Líder, você que está assistindo, isso daqui está gravado, dá um pausa nesse vídeo aqui agora, pega papel e caneta, rebobina essa fala da Thaís, porque isso daqui dá um livro, é muita lição, muita dica bacana.
Se você aplicar isso que ela falou aí, do você não ter medo de estar com outros líderes, de você aprender com outros líderes, isso é muito bacana. O que ela falou aí do jogo de egos, quando você está aí com um líder que não está se bicando, é porque o objetivo está desalinhado. Então, talvez tenha alguém aí na sua empresa que você não está se bicando, e pode ser isso, né? E ela deu uma dica bem bacana, que é de você estudar o comportamento das outras pessoas. Por que que eu faço isso? Primeiro, começar com um autoconhecimento para poder conhecer bem o outro. Meu, é muita coisa bacana que ela falou aqui. Então, pega papel e caneta, assiste esse vídeo de novo, escreve aí, porque tem muita coisa bacana, tá? Thaís, agora fala aí pra gente. Se você pudesse voltar no tempo, tá? Lá pro comecinho da sua carreira, quando você se tornou conselheira lá no Clube de Desbravadores, que foi aí o primeiro cargo oficial. Não, você foi capitã de unidade também, né? Ai, mesmo. Gente, para quem não sabe, no Clube de Desbravadores, né, a gente tem as unidades, que é um grupo de crianças, né, de uma determinada faixa etária, e aí a gente tem o líder daquela unidade, que é um desbravador também, que chama capitão. E aí a gente tem os adultos que tomam conta dessa unidade, que são os conselheiros, tá bom? Se você pudesse voltar aí no tempo, Thaís, que conselho que você gostaria de ter se dado, que você se daria lá no comecinho da sua carreira? Eu acho que eu recebi bons conselhos. Como pessoa, aquele processo do filha, não queira crescer rápido, porque a fase adulta, né? A fase de criança não volta mais, a fase adulta é longa demais, a fase de criança é mais curta, né? E a gente quer ter uma responsabilidade antes da hora, né? Então, tipo, não, mas eu quero crescer, eu quero, né, andar no meu nariz, até parece, né? No fim, você sempre tem uma vida compartilhada, né? Você tem marido, você tem filhos, você tem família, trabalho. Então, de alguma forma, nunca é 100% o que você quer ou como você quer. E isso é maravilhoso, porque no fim tem que ser assim, porque vivemos em comunidade. Então, quanto antes a gente entender isso, né? Mas eu acho que eu quero destacar conselhos que eu recebi e me fizeram muita diferença, assim, na minha vida, né? Eu acho que o Vigani foi uma das pessoas que me ensinou também muito na minha vida lá no clube, né? E isso mais para minha vida no geral. E eu acho que é a experiência do ouvir, porque a maior parte das pessoas que gosta de falar, as pessoas não são boas ouvintes, né? Uhum. Então eu acho que o que eu aprendi, e não sei se poderia ter aprendido mais cedo, mas aprendi com bons conselhos, foi justamente ouvir, escute, fique atenta no que está acontecendo, né, com as pessoas. Então, assim, a primeira reação na imaturidade é do tipo, eu combinei um horário e você tem que ser responsável e chegar no horário combinado. Mas, se você não tem um ar de preocupação com a pessoa em primeiro lugar, mas sim com o combinado, você perde. Porque a pessoa, você não sabe, você não escutou, você não sabe se ela perdeu o ônibus, se ela bateu o carro, se ela esqueceu um documento, se a chave dela caiu no caminho, numa enchente lá enfim, quais foram as dificuldades que fizeram ela atrasar? Uhum. Pode ser pernada? Pode. Pode ser malandragem? Pode. Mas isso é da pessoa. Então, eu acho que o que eu aprendi muito eu não tenho como controlar se a pessoa do outro lado ela vai querer mentir, omitir, se ela vai querer me enganar. Mas eu preciso estar e ser a pessoa que ela confia, como você comentou, né, ali. Tipo, precisa ser a pessoa que ela vai saber que não vale a pena fazer isso com você. Uhum. Eu não vou fazer isso com ela, eu não vou fazer isso com ele. Essa pessoa se preocupa comigo de verdade. Essa pessoa se importa comigo de verdade. Então, eu acho que as maiores vitórias que eu tive foram justamente ter acesso a pessoas que gostavam de bagunçar com muita gente, em muitas situações, mas quando a Thaís estava perto, ou quando a Thaís falava, ou quando a Thaís, assim, puxava a orelha, aquilo tinha um impacto na vida dela muito grande, e ela falava, nossa, eu vou ouvir, eu vou respeitar. Então, eu acho que isso
É muito legal. Então, o ouvir, eu acho que eu aprendi a primeiro perguntar. Oi, tudo bem? Então, aconteceu alguma coisa que você chegou agora? E aí, no começo, a gente pergunta para criar confiança e depois você não precisa perguntar mais, porque a pessoa já vem, ela já avisa, cria confiança, né? Então, eu acho que no processo de liderança, você precisa arranjar o caminho da confiança, né? Então, no meu caso, foi o ouvir. Foi o preste atenção, não julgue, não sai brigando de cara, sem saber o que pode estar acontecendo. Porque vai da pessoa. Se não foi uma maldade, você já evitou uma crise. Uhum. E se for uma maldade, a pessoa é responsável pelo que ela faz e pelas consequências que ela vai colher. Então, eu acho que no fim é muito isso, assim, ser verdadeiro, sabe? Eu acho que meu pai sempre disse também, influencie para o bem, se deixe ser influenciada para coisas positivas, mas não se deixe ser influenciada por coisas ruins, por amizades ruins, por hábitos ruins. Então, é uma luta eterna? Porque não somos perfeitos. Mas eu acho que quando você tem isso, seu radar já te fala, opa, aqui eu não, melhor não, porque não tem a ver com os meus princípios, não tem a ver com o que eu, com o meu estilo do que eu creio, ou do que não creio de crença só, mas creio de tratar os outros, né? De como eu quero viver minha vida, de com quem eu quero me relacionar, que clima eu quero me relacionar. Acho que no fim a gente acaba ficando perto de pessoas que querem as mesmas coisas que você e não conflitos, né? Então eu acho que tem um pouco disso. São tantos conselhos que a gente recebe, assim, mas eu acho que esse processo de ouvir, e como eu comentei um pouco na anterior, eu acho que esse processo de se conhecer foram momentos bem marcantes, assim, porque você entende realmente o que te move com consciência, né? Então, tipo, isso aqui me irrita, mas por que isso te irrita? Isso me irrita porque falar a verdade, para mim, é uma força que não tem negociação, né? Eu não abro mão disso. Uhum. Então, para outras pessoas, são outras características, né? Então, aí você começa a lidar com o que é muito importante para aquela pessoa que você respeita muito, o que é muito importante para outra pessoa, e isso tudo vai aumentando a confiança que você tem ao redor das pessoas, né? Então, eu acho que isso é o objetivo real. Eu acho que a diferença que eu tive, assim, com outros líderes que já tiveram perto de mim, mais ou menos a minha idade ali, eu acho que era isso. Quando a liderança é para o bem próprio, quando a liderança é só para algo seu, as pessoas ao redor percebem e as pessoas não querem esse tipo de líder. As pessoas querem esse líder que traz essa devolutiva, tipo assim, ok, a gente vai produzir alguma coisa junto? Claro. Eu quero que você seja um bom conselheiro? Claro. Eu quero que você seja um bom funcionário? Claro. Eu quero que você desempenhe isso daqui com o melhor que você pode? Sim, isso é um objetivo, né? Que você está ali influenciando para alcançar. Mas tem que ser verdadeiro no bem-estar do outro. E eu acho que isso a gente vai aprendendo com a maturidade mesmo, com o se entregar, o errar, o dizer errei, me desculpe, falhei, quero melhorar, enfim. Então, eu acho que essas coisas ensinam muito a gente. E acho que são os conselhos que eu poderia dar também para alguém, assim. É escutar, é ser verdadeiro nos seus sentimentos, não vale a pena, sabe? Você querer achar que ninguém vai saber, que eu sou esperta. Eu nunca vi vantagem nisso, sabe? Porque no fim, cada um colhe. Então, aprender com os erros dos outros, que foi o que você comentou bem no comecinho, isso era uma coisa muito forte, sabe? Meu pai sempre falava, filha, você pode aprender errando com os seus problemas ou você pode aprender com o erro dos outros. E isso, nossa, desde adolescente, eu acho que o que ajudou muito na minha fase de adolescência foi justamente olhar o problema dos outros e falar, isso aqui eu não quero passar por isso não, mas isso aqui acho que eu posso escolher diferente, né? E algumas coisas a gente paga para ver, claro, né? Então, tipo, não, isso não vai acontecer comigo. E aí acontece, você fala, então, né? Podia ter escolhido diferente. Lógico, mas eu acho que se você... O quanto mais você aprender com o sucesso dos outros, ou quanto mais você aprender com o erro dos outros,
nossa, isso evita muito caminho mesmo. Então, isso sempre foi um norte muito para mim. Esse processo de analisar para ver que caminho está dando mais certo aqui, porque eu não quero perder tempo errando, porque eu não quero perder tempo, eu não, acho que esse ego do tipo, eu quero fazer do meu jeito, eu quero ser boa, nunca passou. Então, isso me ajudava muito, porque eu olhava e falava, acho que esse caminho melhor não, acho que esse caminho aqui tá bom, essas pessoas aqui agregam na minha vida, eu quero ouvi-las, eu quero aprender com elas, eu quero estar perto delas. Então, acho que isso é bom. Gente, a Thaís ia dar um conselho e eu contei 5, tá? Eu contei 5 assim, pegando rápido. Foram 5, mas foram 5 muito bons. Por isso que eu falei para você, pega papel e caneta, pausa, escreve. Ó, ela falou de você ouvir, e quando ela falou de ouvir, não é só com os ouvidos, ela falou de ouvir com a mente, para você raciocinar a situação, não é só ouvir palavras, tá? Esse aí é um conselho muito bacana, tanto as outras pessoas quanto a você mesmo. É importante você se ouvir. Isso daí é um conselho muito bacana, de você se cercar com outras pessoas que estão indo na mesma direção, que vão te fazer crescer. Esse também é um outro conselho muito bom. Gente, nossa, muito, muito, muito bacana, Thaís. Brigadão por ter estado aqui com a gente. Esses conselhos que você deu aqui, eu vou assistir esse vídeo de novo, porque, como a gente está falando, né? A gente vai aprendendo com os erros dos outros, com os acertos, né? Não generalizar, com a experiência dos outros, né? A gente aprende com a experiência dos outros. Então, brigadão mesmo por você ter tomado esse tempo para estar aqui ajudando esses outros líderes, alguns em início de carreira, outros que já são líderes aí, que já tem tempo, já tem bastante experiência, mas que a gente sabe que sempre que a gente vai ouvindo os outros, a gente vai crescendo. Então, obrigado mesmo por ter estado aqui com a gente. Você, líder, deixa o seu curtir, coloca aqui nos comentários aquilo que você mais gostou desses conselhos, dessa experiência que a Thaís deu aqui, das dicas que ela falou. Manda esse vídeo para outros líderes também que você conhece, né, que eles possam crescer, e forma aí o seu grupinho, né? Igual a Thaís falou, se junta com outros líderes alfa e estuda esses vídeos, essas lições aí, que vocês vão crescer juntos e vão crescer mais rápido e muito mais fortes. Thaís, se despede aí do pessoal, que a gente já vai encerrar. Obrigada pela oportunidade. Comentei com o Felipe no começo, né? Felipe, vai ficar Felipe mesmo. No fim, é na hora, né? Eu não consigo ensaiar do que vou dizer, mas vamos deixar os conselhos virem, né? As lembranças virem. São muitas lembranças que a gente tem nesse tempo, mas eu acho que foi muito gostoso, assim, dividir isso, e eu espero que ajude outras pessoas e que agregue muito. Eu acho que tem todo o momento, né, de saber falar, o momento de saber ouvir, o momento de recuar, o momento certo de poder contribuir. Então, que tudo isso seja para conhecimento e para aplicação no momento que a pessoa entender isso, né, na vida dela. Então, a gente está sempre aprendendo. A vida é uma escola, eu amo aprender, e eu acho que é por isso que a gente se aprofunda. Então, Deus abençoe muito todos, sucesso aí no que você está idealizando para a sua vida na liderança aí, e é isso. Obrigada pela oportunidade. Valeu, brigadão mais uma vez. Líder, é isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá.